Boa tarde, galera do canal Ciências Humanas TV. Vou falar sobre coronelismo, tomando de exemplo as novelas Renascer, tanto a Renascer original como o remake de Renascer, que traz um elemento da nossa história que não é somente na Bahia, que diga de passagem. No tempo dos coronéis, tinha esses elementos do fazendeiro, do grande fazendeiro ser considerado o coronel da região, o senhor da vida e morte das pessoas. Era o tempo do coronelismo, né? O tempo do voto cabresto, tudo nessa fase. E é resgatado, num ambiente, no caso da novela, a questão do coronel, os coronéis do cacau, né? Embora cada região do Brasil há um tipo de coronelismo, e algumas até ainda permanece esse coronelismo, como, por exemplo, o Pará tem muito ainda desse elemento do coronelismo, né? Regiões mais afastadas do Brasil, onde a lei praticamente não existe. Infelizmente, existe esse ambiente. Mas no passado ainda era mais latente, né? Você pega a Bahia, por exemplo, ou você pega outros estados do Centro-Oeste, também vivenciou isso. Aqui em Goiás, as grandes famílias, os grandes coronéis, o que eles faziam? Alguns dos atos que os coronéis faziam, mandavam famílias inteiras embora das suas fazendas, os chamados agregados, e mandavam os jagunços esperar os pobres coitados na estrada, matava eles na tocaia e roubava o dinheiro e entregava o dinheiro de volta para o coronel. Eram práticas corriqueiras, né? Práticas corriqueiras em Goiás, no Mato Grosso do Sul, na região de Tocantins, que era Goiás também. Ou seja, esse elemento é meio que um resgate histórico, né? Principalmente em se tratando da região Nordeste, né? Sobretudo da Bahia. No passado teve muitas essas questões do coronel, né? Do cacau, que era o senhor de vida e morte das pessoas. Existiam rixas entre famílias também, como é bem retratado. Também em outras regiões também tinham isso. Haja visto, por exemplo, aqui em Goiás, os Ludovicos e os Ramos Caiados, até pouco tempo eram inimigos mortais. Somente recentemente que eles resolveram acabar com as rixas entre eles. Mas a- era tinha esses elementos dentro da nossa história, né? Tanto o Bruno Lupeni como o Benedito Rui Barbosa, eles fazem recorte histórico nas histórias das novelas Renascer, e sobretudo no primeiro remake era mais forte isso. Primeira novela era mais forte a questão, contando a questão do coronel do cacau, né? Às vezes, na maioria das vezes, eram homens chucros que não tinham, que tinham pouco estudos, mas conseguiam ganhar dinheiro e acabar sendo considerado meio que um coronel, porque eram regiões que não tinham sequer uma força policial ou mesmo
uma vara civil de algo como um judiciário, isso é público e notório, gente. Isso é público e notório. É um recorte histórico. Isso é um ponto positivo, né? Porque traz essa lembrança, traz esse resgate histórico. Ainda que os personagens da novela Renascer seja fictício, mas em todas as regiões do Brasil, o enredo de briga em famílias, o enredo de tocaias e mais tocaias que eram comuns no passado, principalmente, em Goiás ocorriam várias, e eram todas as famílias tradicionais usavam desses recursos maldosos, né, de tirar a vida de pessoas na covardia mesmo, mas eram tempos mais em que a sociedade era, não era civilizada, literalmente, e, e sobretudo nos interiores do Brasil, né, e, no interiorzão dos estados, tinham muito esses elementos, né, do coronelato. Não enfoca, por exemplo, a novela, a questão política, né, do coronelismo, da obrigação do povo votar naquele candidato que o coronel mandava, né? Mas ainda assim resgata a questão das rixas familiares que eram resolvidas na bala, e, e sendo algo que enriquece a história, né? Porque a novela não ocorreu. A história seria os fatos reais, que foi baseado em fatos reais, que ocorriam essas rixas familiares, ocorriam tocaias e mais tocaias na Bahia, em Goiás, Minas Gerais, em todas as partes do Brasil. E por isso que há um resgate histórico, principalmente no que tange a região da Bahia. É isso aí, galera. Ai que dureza, pero sin perder la ternura jamás. Hasta la vitória, sempre a ser a revolução, que no nosso caso é uma revolução para a educação de qualidade que esse povo tanto precisa e merece para finalmente nos libertarmos do bolsonarismo, já que nos libertamos do Bolsonaro. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que assistir essa